Mas abra a sua Bíblia aí junto comigo aqui. Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 15. Amém? A partir do verso 15. Diz assim a palavra do Eterno. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para que o lavrasse e o guardasse. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerá. Agora pula para o verso de número 8, que diz assim, capítulo 3, versículo 8, diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao ar do dia, e o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe disse: onde estás? Só até aqui. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, permaneça de pé, nós vamos orar aqui. Pai, diante das tuas escrituras sagradas, fala com o seu povo. Nós estamos aqui desejosos em ouvir a tua palavra, a tua verdade da sua palavra. Que através dessa mensagem possa transformar corações aqui nessa noite. E que o Senhor, através da tua palavra, possa redirecionar, porque a palavra é essa, Senhor, é direção. Por isso nos direciona, usa a minha vida e que o Senhor possa falar através deste instrumento aqui. Eu estou aqui como profeta do Senhor, para profetizar vida a essa igreja. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Eu não tenho costume de dizer fecha a sua Bíblia, se você quiser ficar com ela aberta. Eu tenho costume, missionário, eu aprendi isso, eu peço às pessoas que abram a Bíblia. Mas eu não gosto de pedir para que as pessoas fechem a Bíblia. É algo pessoal, algo que eu aprendi, um princípio. Porque tudo aquilo que eu prego, você tem que ficar checando para saber se eu estou falando a verdade. E nada melhor do que manter a Bíblia aberta. Para quando eu citar um texto, você fala, opa, tá, isso mesmo escrito aqui no texto. Mas a mensagem de hoje alegra o meu coração, porque Deus, às vezes, ele sacode a igreja, mas tem momento que Deus para dizer assim, ei, peraí, faz um pouquinho de silêncio, ouve a minha voz, porque se você ouvir a minha voz e dar crédito às minhas palavras, você vai viver o melhor dessa terra. Quem quer viver o melhor dessa terra? E eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, não. Nem acredito nesse troço. Eu estou pregando a palavra de Deus. Se você realmente abrir o seu coração aqui nessa noite, se você entender a mensagem, e se você entender a forma como Deus quer falar com você, tenha certeza que você vai sair daqui cheio da palavra de Deus e redirecionado ao caminho, à vontade, ao centro daquilo que Deus planejou para você. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente vai descobrir
que quando Deus faz o homem, ele cria o homem, mas antes de Deus criar o homem, Deus cria um ambiente para que ele viva nesse ambiente. Deus não vai criar nada sem um ambiente primeiro ter sido criado. Ou seja, para Deus criar você, Deus já preparou primeiro um ambiente para você, para receber você gostoso. E através desse ambiente você desfrutar de tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. E não foi diferente na vida do primeiro homem, da primeira mulher. Quando Deus ele prepara o ambiente, ele coloca o homem nesse ambiente e conversando com ele diz: olha, Adão, você está vendo todas essas árvores bonitas, maravilhosas, frondosas, frutíferas? Opa! Nada ali havia morte ainda, porque Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vida. Eu já quero adiantar aqui e profetizar na sua vida. Se existe algo que está morto, Deus está aqui hoje para dar vida. Se existe algo que morreu dentro de você, existe o Deus Criador aqui, o Deus da vida. Ele é Deus da vida e Ele quer dar vida aí. Prepara o seu coração, porque Deus vai avivar algo dentro de você aqui nessa noite. Porque não foi à toa que você veio aqui. Você veio aqui para adorar a Ele. E Deus ama quando os seus vêm para Ele, porque Deus vai avivar. Mas entenda aqui, Deus dá uma ordem, pode comer de todas as árvores. Mas Deus dá uma proibição. Olha que coisa interessante. Deus dá infinitas possibilidades para o homem, mas Deus faz apenas uma proibição. Sabe aquela pintura maravilhosa que você olha e quando você olha fala: nossa, meu Deus, que coisa linda, que paisagem linda. Você analisou o todo e você desfrutou daquilo. Só que tem pessoas que vão chegar e vão falar: eita, o dedinho aqui tá sujo. Tem que limpar esse dedinho porque tá feio a mão, tá feio a imagem, tá feio. Olha, tem algo que não tá batendo. O que é isso? É a sua percepção. O que eu quero dizer? Com Deus e com Adão aqui nesse momento não foi diferente. Eu vou dizer aqui, existe um rio de infinidades de bênção que você pode viver, que Deus preparou para você viver. Mas tem gente que está olhando o pontinho negativo e não está vivendo aquilo que é para viver. Ou seja, não está vivendo a plenitude, não está vivendo aquilo que é para você desfrutar. Você não está tendo prazer, você não está tendo desfrute daquilo que Deus está colocando, o ambiente que Deus preparou, porque você está olhando para o pontinho negativo. Mas se você se permitir hoje, o Espírito Santo está aqui para recalibrar sua visão, para que você enxergue que a sua bênção, a sua vida já é uma bênção. Não vai ser uma bênção. A sua vida já é uma bênção, queridos. Só o fato de você ter acordado vivo já é um motivo de você dizer glória a Deus, aleluia, porque muitos não acordaram. Deus te deu um dia a mais para você desfrutar desse dia de hoje. Para você estar com a sua família. Para você fazer o bem para o seu próximo. Para você ir visitar alguém que está precisando. Deus preparou o dia de hoje para você descansar, irmão. Olha que coisa linda.
para você se alimentar, para você fazer uma refeição boa. Eu quero perguntar, você já agradeceu pelo seu dia? Ou você olhou para o seu dia de que forma? Deus, ele está aqui hoje para dar vida, para tirar esse espírito que te incomoda, que te aponta, para dizer assim, meu filho, eu tenho algo melhor. O Espírito Santo, ele te dá vida, ele te dá alegria. O pouco que você tem, o texto vai dizer, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Dinheiro nenhum paga a sua saúde nessa terra. E eu sei que se você está aqui é porque você tem saúde, amém? Assim foi a vida de Adão. Deus preparou um ambiente. Mas Deus disse assim, Adão, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eu disse, se você passar a comê-la, essa árvore não é sua. Em outras palavras, essa árvore é minha. Porque foi a forma que eu encontrei para entrar em comunhão com o homem. Você pode comer de 1000 árvores, mas essa única é minha. Mas essa única é justamente porque eu sento na mesa, hoje a gente vai ceiar daqui a pouco, e ceia é falar de mesa, e falar de mesa é falar de comunhão. E Deus preparou essa mesa lá no jardim, no Éden, para dizer assim, aqui é minha, mas minha por quê? Porque é através dessa árvore, desse fruto, dessa mesa, que eu posso conversar com você. O dia que você comer, Adão, você morrerá. Ok, e você já sabe o final da história. Adão foi lá e comeu. E a grande pergunta de muitos é, peraí, Adão foi lá e comeu. Antes disso, o diabo se apresenta e diz para ele, o que Deus falou? Para Eva. Eva disse, o dia que a gente tocar nessa árvore, nesse fruto, e comer, nós vamos morrer. E o diabo falou assim, Deus mentiu para vocês. Não é bem assim, não. Uma coisa que eu entendo aqui, é que todas as vezes que você não tem certeza de algo, que você não tem convicção das suas palavras, o diabo entra para confundir e cirandar na sua cabeça. O problema da igreja é que a gente precisa ter mais base, mais fundamento, mais convicção. Quando eu subir aqui, eu tenho que ter convicção daquilo que eu for falar. Glória. Ei, você tem que ter convicção do Deus que você serve. Só que você só vai provar a convicção, você só vai provar daquilo que você é feito, não quando tudo tá bem, mas quando as coisas não vão bem. Aí você vai mostrar do que você é feito. E Adão, quando come do fruto e ele desfruta daquilo que não era para ele desfrutar, eu aprendo algo poderoso. Ele sai do ambiente que Deus preparou para ele. Vira para esse crente do seu lado e diga assim, você está no ambiente que Deus preparou? Adão morreu. A pergunta que não quer calar. Adão morreu naquele dia, sim ou não? Sim ou não, igreja? Fisicamente não. Por quê? Porque aquele dia, aquele versículo que diz no dia que você comer, Deus não estava falando da morte física. Deus estava falando da morte espiritual. Essa palavrinha no dia é morte espiritual. Quando ele come, ele morre espiritualmente. Só que uma coisa que me chama a atenção é que o homem não só sabia de Deus, ele vivia baseado naquilo que Deus ensinava a ele. Sabe, Adão não só vivia de palavra.
Tem gente que só vive de palavra, mas nunca experimentou uma experiência profunda, real, sobrenatural com Deus. Viver de palavra, é como diz o ditado popular, com todo respeito, falar até papagaio, fala. Mas está na hora dos crentes da igreja dos últimos dias começar a viver de convicções e não só falar, mas viver aquilo que fala. Custe o que custar, doa o que doer, defenda a palavra de Deus. Defenda aquilo que você vem todo domingo aqui no culto. Defenda diariamente, e não só no domingo. Defenda diariamente aquilo que você acredita no domingo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, como eu disse, a morte não foi física. Embora pelo fato do homem não ter comido da árvore da vida, porque você não vê Deus proibindo comer do fruto da árvore da vida, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu acredito que a árvore da vida Deus daria ao homem para que ele vivesse imortal eternamente. O plano de Deus não é fazer você morrer. O plano de Deus, como eu falei no início, não é morte, é vida. No jardim do Éden, Deus estava traçando um plano para toda a eternidade. Só que o homem vacilou, saiu do ambiente que Deus havia colocado. Depois você vai aprender mais sobre o que isso quer dizer. Porque Adão não só pecou. O problema de Gênesis, no capítulo 2, 3, não é o problema de comer fruto nenhum. O problema de Adão, vou repetir, não foi ter comido do fruto apenas. Foi muito mais do que isso. O problema de Adão foi que ele saiu do ambiente em que Deus colocou ele para viver. Porque quando ele come do fruto, ele sai do propósito. Quando ele come do fruto, ele sai do plano. Quando Adão come do fruto, ele sai do projeto que Deus havia criado para ele. Agora escute. A morte que ocorreu instantaneamente foi a morte espiritual. E aí, Romanos, eu quero ler para você alguns textos. Romanos capítulo 8, verso 16 vai dizer: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que Adão morreu no Espírito. E é por isso que Romanos diz que é no Espírito que Deus testifica das coisas dele. Quando Adão peca, quando Adão come do fruto, ele morre espiritualmente, há uma desconexão ali, é cortado. E Deus não consegue mais senti-lo no seu espírito. Olha que profundo isso. E aí, queridos, entra aquela parte que vai dizer, como de costume, Deus, toda a viração do dia, final de tarde, ele ia receber o culto na casa do homem. Olha que coisa tremenda. Antigamente, não era o homem que vinha na casa dele, era Deus que ia na casa do homem receber o seu culto. Já imaginou? Às 6 horas da tarde, Deus bater lá na sua porta, quando você abrir, quem é? Deus dizendo: minha filha, eu vim receber o seu culto na sua casa. Agora tem uma coisa, você sabe que Deus vai lá,
Você deixa a sua casa desarrumada? Bagunçada? Suja? Banheiro? Só a misericórdia de Deus? Você vai receber alguém de autoridade? O que você faz? Você deixa a casa, você deixa os meninos tudo com as cacas de nariz. Ou você fala, menino, vai lavar esse rosto, menino. Na cozinha você deixa a multidão de panela para quando ele chegar e olhar? Eu creio que não, irmão. Se você falar que sim, nós põe a mão e repreende esse espírito de sujeira. Sai em nome de Jesus. Mas escute, você arruma a sua casa, você limpa a sua casa, você coloca os cheirinhos na sua casa, para quando a visita, aquela visita que realmente você fala, essa aqui é de Deus, pastora na terra, vou receber a pastora, vou fazer um almoço especial, um café da manhã, eu preciso arrumar a casa, corre mulher, vai lá, corre. Né? O pão emborolado, você joga no lixo, vai na padaria, compra o pãozinho fresquinho do céu. Eita, meu Deus. Falei de pão, os crentes até se abrem, já sorriso aqui. Já deu fome. Agora escute. E porque, escute isso aqui, tem muita casa aqui que precisa ser arrumada. Nós já estamos em maio, indo para junho. Hoje é o último dia de maio, não é isso? O meio do ano já chegou e a sua casa permanece bagunçada, em desordem. Mas não é só físico, não. Pode ser, sabe, coisa quebrada. Em nome de Jesus, varões valorosos de Jeová. Em nome de... Agora vocês vão ver como elas vão glorificar a Deus. Em nome de Jesus, vai naquela janela com aquele vitrô quebrado e arruma de uma vez por toda. Vai debaixo da pia, que está pingando faz 6 meses, está pingando, o negócio já está mofado. Ei, pelo amor de Jeová, Deus não te chamou para ficar de braço cruzado. Deus chamou o homem para entrar em ação, em mudar a realidade. Olha aí. Olha aí. Ei! Deus chamou vocês para mudar a realidade. Agora escute. Deixa um pouquinho a mudança da realidade dos outros e começa a mudar a sua realidade. Começa a mudar a realidade da sua casa. Chega amanhã na sua casa e fala, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso pintar isso aqui, eu preciso consertar isso, eu preciso trocar isso aqui. Posso ouvir um amém? Amém! Porque Deus chamou o homem para mudar a realidade. Às vezes a gente quer chegar na igreja aqui, Deus falou, e a vida lá em casa tá assim, ó, a mulher já tá assim, ó. Quando você sobe aqui, a mulher vai assim, E aí, quando a igreja fala a Deus, a mulher tá assim, fala a Deus, vocês não sabem. Queridos, Deus chamou você para mudar a realidade. Agora, olha isso aqui. O interessante é que Deus falou para Adão: Adão, onde você está? Essa palavra ecoa até os dias de hoje. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Adão, eu não quero saber o que você fez, eu quero saber onde você está. Onde você está? E aí, a gente pensa assim, que Deus estava brincando de pique-esconde. O homem escondendo e Deus em busca, procurando lá no jardim, nas árvores, e Adão lá assim, né, envergonhado de trás da árvore, e Deus assim, Adão, onde é que você está, Adão? Peraí, eu não estou vendo Adão. Adão, eu estou aqui. Não foi isso. Porque o texto vai dizer, para onde eu vou fugir?
da presença de Deus. Se eu subo, Deus está lá. Se eu desço, Deus também está lá. Ou seja, ninguém escapa dos olhos de Deus. Você pode passar anos, entrar anos, fazer e acontecer. Você se esconde do teu pai, você pode esconder da sua mãe, você pode esconder do seu pastor, você pode esconder da sua esposa, do seu esposo, mas de Deus você não esconde. Você pode dizer quem você é, mas Deus sabe quem você é. Eu não gosto muito de terapia de psicólogo, porque a gente paga para mentir. Porque você não vai falar de quem você realmente é. Você vai falar, você vai maquiar. Não, porque é assim, porque é isso. E o psicólogo vai dar lá o aval dele lá, o diagnóstico, baseado naquilo que você falar. Mas você não tem coragem de falar realmente. Agora é o meu problema, doutor, é que eu sou fofoqueiro. Eu gosto de fofocar. Doutor, sabe qual é o problema? É que eu gosto de trair a minha mulher. Eu gosto. Não, você vai falar, então, doutor, é porque a carne é fraca. Isso quando você não vai pastor, né? A carne é fraca. Carne foi fraca. Não, filho. O problema não é que a carne é fraca, é que o seu caráter está fraco. Mas Deus está te dando uma oportunidade de você fortalecer o teu caráter aqui hoje. Deus não sentiu, mas o homem no seu espírito, conexão foi cortada, eu não sinto mais o homem no meu espírito. Aí então Deus sai em busca do homem nele mesmo. Cadê você, Adão? Porque eu não estou mais sentindo a conexão. Aí Adão olha e fala, eu tô aqui é porque eu tô com vergonha. É porque eu tô nu. Pum, acendeu a lâmpada de Deus. Quando Adão diz, é porque eu tô nu. Peraí, vem comigo aqui na compreensão. Mas antes do pecado ele não estava nu? E por que só depois do pecado ele vai dizer, é porque eu tô nu? Só depois do pecado ele percebe que ele estava nu? Quem está entendendo? O problema não foi a nudez. Não foi. E o homem, quando ele peca, ele começa a dar desculpa para Deus. O homem em pecado começa a dar desculpa. Aí o pastor liga, por que você não veio domingo? Então, pastor, é porque chegou e porque... E as desculpas vão só aumentando cada vez mais, até o dia que você sumiu. Tomou o Doril. A dor passou e você sumiu. Sumiu da igreja? Sumiu da igreja. Mas não é só sumiu da igreja. Você, na verdade, saiu do ambiente que Deus já tinha preparado para você. E quando Adão diz, não, é porque eu estou nu, e aí ele vai dando, né, as desculpas. Lá no 10, ele... ouvi a tua voz, tive medo. Olha isso! Outra coisa que eu acho aqui. Peraí. Deus todos os dias visitava Adão. E ele não tinha medo. Mas depois que ele pecou, ele passou a ter medo. O que eu aprendo aqui? É que quando nós caímos, a gente começa a ter medo.
E o medo começa a paralisar o projeto, o propósito que Deus projetou para você viver. O medo paralisa. E aí eu começo a enxergar aqui ele dando desculpa. É o medo, é porque eu estava nu e eu me escondi. Pronto. Medo, estou nu, vergonha, ele sente vergonha e eu me escondi. Eu estou falando aqui para alguém que está vivendo isso aqui nessa noite. Que teve medo, está tendo medo de Deus. Que está tendo vergonha de algo que cometeu no passado e isso ainda o aflige, o perturba. Ei, se você, olha para cá, se você me procurar no meu passado, desculpa, você não vai me achar, porque eu já saí do meu passado. Eu não estou mais lá. É ou não é? Tem gente que olha assim, ixi, ali lá vem a irmã, lá vem o irmão, lá vem o pastor. Querido, para de viver no passado, que vive de passado é museu. O que você precisa viver é o hoje, é o agora. E outra, você não precisa dar justificação para ninguém. Quem te justifica é... Vira para esse crente e diga assim, quem te justifica é Deus. O passado ficou. Você não me acha mais lá. Nem você, a não ser que você esteja preso a ele. Porque tem gente que está presa ao passado. E aí é terrível. O ciclo só volta. Sabe o ciclo? A pessoa vai, daqui a pouco volta, cai de novo, volta, vai. E fica vivendo um ciclo. E Deus está aqui hoje para quebrar esse ciclo e te libertar e dizer para você, uma vez que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Adão, o que você fez? Eu estou escondido, está escondido? Então é hora de você sair daí. Só que uma coisa que me chama a atenção... E é o cerne dessa mensagem, é que Deus não aponta o pecado dele. Você não vai ver Deus apontando o erro. Deus não... Escute, meu Deus do céu. Deus não quer saber do erro de Adão. Deus pergunta, quando ele diz assim, eu estou nu, opa, peraí, outra lâmpada que acende de Deus, outra palavra que Deus pegou, quando Adão diz, eu estou nu, Deus olha para Adão e fala assim, quem disse para você que está nu? Porque Adão... Quem te fez fui eu. Quem te colocou no jardim fui eu. Quem te deu de comer, de beber, de vestir sou eu. Quem te proveu, quem é o seu provedor sou eu. Quem te revela as coisas do céu e da terra sou eu. Quem entra em comunhão com você todo dia que vai na sua casa sou eu. Quem te ensina o beabá da fé sou eu. Que história é essa de se dizer que você está no eu? Quero saber, quem é que está te ensinando agora? Adão, quem é que está entre eu e você? Ah, isso Deus quis saber. Porque outrora a fonte de toda a base, de toda a alimentação era Deus. Mas naquele momento... Deus ficou de lado e Adão passou a ouvir a outra voz, a da serpente. Não, isso aqui é sério, gente. Sabe qual é o nosso maior problema? É quando a gente deixa de ouvir direto da fonte, que é Deus,
e começa a dar ouvido à voz de outras coisas. Você parou de ouvir Deus. Sabe que você está assim? Parou de ouvir a voz de Deus para ficar ouvindo a voz do mundo. Parou de ser influenciado por Deus para ser influenciado pelas coisas do mundo. Você, antes, a fonte era Deus que você buscava, era Deus que você orava, era Deus que você cantava, era Deus que você servia, mas agora outra pessoa entrou entre você e Deus e agora mudou tudo. O problema é justamente esse. Adão começou a ter outra fonte para se alimentar. E essa fonte não era Deus mais. Agora escute. Deus chegou, chamou Adão e disse: Adão, onde você está? É o que Deus está falando para você. Hoje aqui. Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Talvez você nem viria hoje. Mas Deus te trouxe hoje aqui, te incomodou para você estivesse aqui, para dizer a seguinte palavra: filha, filho, onde é que você está? Deus não quer saber, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não! Porque o problema aqui é relacional. É o lugar em que você está hoje. E quando eu falo lugar, o lugar em que você está, você pode estar aqui hoje, olhando para mim e rangendo os seus dentes, dizendo assim: eu não vejo a hora dele parar de pregar para mim ir embora. Você está num lugar. O orgulhoso, ele está num lugar. Então, escute, isso é sério. Quem é pregador, quem é pastor, passa por isso. Às vezes a gente traz uma palavra e uns dizem assim: glória a Deus, eu precisava ouvir. Isso é normal. Mas outro está em outro lugar. Não está no mesmo lugar que aquele que está dizendo: eu quero receber, correção é para mim, eu preciso dessa palavra. Não, ele está num outro lugar. Qual é o lugar? O do orgulho. Ele é orgulhoso. Ele está dizendo: não, eu não aceito, essa palavra aí não é para mim, é para o meu irmão. O segredo é exatamente o lugar em que você está agora. A minha pergunta é: qual é o lugar que você está recebendo essa palavra? Qual é o lugar? Você está dizendo: Deus, fala comigo, eu preciso? Ou você está, nada a ver com o que ele está falando. Deixa eu analisar a teologia dele, as palavras dele. Deixa eu... Tem ou não tem? Tem, irmão. E não percebe, não ouve que Deus quer falar, porque ele está num lugar. Escute, eu aprendi isso. Quando a gente vai aconselhar casal, a gente já sabe se há uma grande chance do casamento ser reconstruído ou não. Justamente eu aplico essa palavra. Espera aí, eu preciso saber onde é que eles estão. Você sabia disso? Eles estão. Onde é que eles estão? Onde é que ela está? Ela quer lutar pelo casamento ou ela está ferida e não aguenta mais? Dali, a gente consegue saber se o casamento vai ser restaurado ou não. Lógico que não é uma regra, mas em grande parte a gente já consegue, pela experiência que a gente tem de aconselhamento de casais. É justamente aonde os dois estão. Se eles estiverem dispostos, mesmo com tudo que aconteceu, eles chegarem para nós e dizer assim: não, mas eu quero lutar, eu não quero desistir. Opa, ele está num lugar. Agora, se ele ou ela chegar: não, ela me traiu, ele me traiu, eu estou muito ferido, eu estou muito magoado. Aí eu digo: pode ser que tenha,
mas vai ser muito mais difícil. Vocês estão entendendo que essa expressão de Deus aqui, olhando para Adão e perguntando onde você está, Adão, é muito mais forte do que você fez, Adão? Muito mais. Porque quando você muda o cerne, aqui é quando eu mudo de ambiente, eu perco o propósito que Deus criou. Eu perco tudo. Só que uma coisa que me chama, alegra o meu coração, é que Deus, quando ele desceu no Éden, no jardim, ele não procurou árvore, ele não procurou rio, ele não procurou planta, ele não procurou fruto, ele não procurou a árvore da vida, ele não procurou a árvore mordida lá, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, quando Deus desceu, ele procurou um homem. Por isso que a pergunta dele foi: Adão, onde você está? Faça essa pergunta para esse crente ao seu lado, olhe para ele e diga assim: onde você está? Qual é o lugar que você está? Ó, pega essa palavra. Onde você está? Você está ferido? Você está ferido? Ferida? É um lugar. Porque o ferido, tudo que você falar, o ferido vai dizer, é para mim. Quem está ferido ou ferida, toda palavra, a conversa, às vezes você chega, tem um grupinho conversando, quando você chega, aí eles param de falar, aí você acha que estão falando de você. Por quê? Você está ferida. Então você vai, na sua cabeça, você vai começar a dizer, estão falando de mim, estão falando mal de mim. Quando o pregador e o pastor começam a pregar, quem está ferido, a pastora está pregando para mim, está me dando indireta. Não venho mais nessa igreja. Não venho mais. Por quê? Porque está ferido. Só que nessa noite, Deus está aqui para dizer para você: filha, eu sei que você está ferida, mas sai desse lugar e saiba que eu tenho um amor incondicional por você. Ei, o amor de Deus é diferente do nosso. O amor de Deus não importa o que você fez. Tem gente assim, na cabeça dele, para Deus me amar mais, eu vou ter que fazer mais. Mais oração, mais jejum, mais monte, mais contato, mais isso. Isso é bom para você, que está mais próximo dele. Mas o amor não mudou. Você não pegou. O amor de Deus não está baseado no que você faz ou deixa de fazer. Se você não faz, Deus te ama da mesma forma. Quer uma prova cabal? Quando Deus te salvou, você já era crente? Você já era santo? Você já era limpo? Eu não. Eu estava no lamaçal do pecado. Como Paulo vai dizer, mortos nas minhas práticas pecaminosas. Mas quando Deus olhou para mim, Ele me amou, Ele disse, eu vou salvá-lo. Mesmo ele estando do jeito que ele está. Porque eu tenho um propósito, eu tenho um ambiente, eu tenho um lugar que eu quero colocar ele. E o que é isso? Esse é o amor incondicional de Deus. Para hoje, para de achar o patinho feio na lagoa. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama.
Deus tem o melhor para você. Não importa, Deus tem o melhor para você. O que você precisa entender é o lugar em que você precisa estar. Ferido, o cansado, né? O cansado ainda tem uma esperança. Porque o cansado, ele não está afastado de Deus. Ele cansou. Ele está cansado, né? Por quê? Muito problema, muita pressão, muita cobrança, muita luta. Mas, de certa forma, ele ama a Deus. Só que tem um outro lugar também. Qual? O do desconectado. Sabe o que eu aprendi? Vim para o culto, para a igreja, não significa que você está conectado com Ele. Ah, pois eu canto nas irmãs. Mas isso não significa que você está conectado com Ele. Ah, mas eu canto nos jovens. Isso não significa, jovem, que você está conectado com Ele. Há uma grande diferença entre você estar aqui fisicamente, mas está desconectado espiritualmente. O que é isso? Até sente uma emoçãozinha na hora. Mas é só uma emoção. E a gente tem que parar de viver de tô arrupiado, né? Tô arrupiada hoje, tô arrupiado com isso. Você tá andando, você tá falando, você tá comendo, você tá vestindo, você tá trabalhando, você está conversando, você está andando, vivendo, mas Deus chama de morto. Adão, escute isso aqui, Adão estava andando, sim ou não? Depois que ele pecou? Estava falando, sim ou não? Estava comendo, sim ou não? Se relacionando com os outros, sim ou não? Normal. Só que Deus olhou para ele e chamou ele de morto. Tem muita gente andando, vestindo, pregando, cantando, louvando, ensinando, mas está morto. Apocalipse vai dizer: tem famas de que vive. Tem fama. O que é fama? Fama é o que você acha que eu sou. Quando você olha para mim, isso é fama. Mas isso não prova que realmente eu sou. Eu posso fazer uma alta performance nesse altar aqui, mas isso não significa que eu esteja vivo. Tem gente pregando, cantando, com a espada, e corta daqui, corta de lá, e eis que te digo, tem fama de que está vivo, mas está morto. E eu sei que você não quer isso para você. Essa geração das altas performances tem que tomar cuidado para que isso não tome o lugar da essência do que é necessário. É uma coisa que eu venho ensinando há anos. Obreiro que é obreiro não faz o que quer, faz o que Deus manda. Porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa história, eu não gosto disso, eu não gosto dessa palavra. Eu não vou dizer que é errado, mas eu não gosto, tenho dificuldade. A palavra voluntário. É muito comum nas igrejas. Eu sou voluntário, tá? Voluntário, ele faz quando quer e faz quando pode. Mas quem é chamado faz quando não dá, faz quando não pode. Por quê? Porque ele tem convicção de que foi Deus que chamou ele para fazer. Então ele pode estar cansado, mas ele vem cedo, abrir o culto, abrir as portas, limpar a igreja. Ele pode estar cheio de problema na casa dele, mas ele diz: a minha responsabilidade é maior, porque não vive eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou cansado, sim, mas vem para o culto.
Porque fazer o que você quer fazer, na hora que você quer fazer, só quando você está afim, minha filha, meu filho, meu lindo de Jesus, está errado. Você está no lugar errado. Aprende isso aqui hoje, dependendo do lugar que você está, né? Se você estiver no lugar do orgulho, eu posso falar aqui em inglês, em espanhol, em hebraico, falar em língua estranha, falar que estou vendo anjo, que eu estou isso, que eu estou aquilo, fogo. Depende do lugar que você está. Se você estiver no lugar que Deus não traçou para você, isso aqui não vai adiantar de nada. Mas para aqueles que ainda querem, estão até cansados, mas não está morto, aqueles ainda que querem, ainda tem sede de aprender, sede de sentar para aprender, porque tem muita gente aí querendo ensinar, mas não sentaram nunca para aprender. Uma geração que vai lá para o YouTube, vai lá para não sei o quê, aprende lá a copiar as mensagens, e prega e acontece, mas não sabem ser submissos à voz de Deus. E Deus está aqui dizendo, eu quero saber onde é que vocês estão. Onde é que você, né? Onde é que você está, Adão? Agora escute, para a gente finalizar. Que distância você está de Deus? Tem gente que está a quilômetros de Deus, de distante de Deus. Tem gente que está só a alguns metros de Deus. Mas tem gente que está muito distante de Deus. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer assim, filho, eu não quero você a quilômetros de distância e nem a metros de distância. Eu quero você do meu lado. Porque você pode ter teu carro, você pode ter tua casa, você pode ter sua conta bancária, sua empresa, seus negócios a 1000. Mas se você não estiver no lugar que Deus lá atrás te colocou, isso não vai valer de nada. Adão, eu te coloquei no jardim. Por que você saiu? A mensagem é essa. Eu te coloquei num lugar. Eu te separei. Eu te escolhi. Eu te capacitei. Eu te ungi. Eu te escolhi. Eu te coloquei, mas você está fora. E você quer viver o quê? Fora. Você quer ser abençoado, mas está fora. Então, escute, isso é sinal que você está sendo oportunista com Deus. E com Deus você sabe que ninguém não tem essa. Eu quero a tua bênção, mas eu não quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Essa mensagem hoje é para mexer no teu ego mesmo. Para te sacudir, para dizer assim, peraí, tem pessoas que estão voando aí no mundo aí fora. Projetos e tudo mais e tal. Mas Deus está olhando e está falando, está tão longe de mim. Perdeu a essência. Eu não escuto mais Ele. Eu não... Secreto já deixou de ser secreto há muito tempo. É um túmulo. Acabou. A comunhão que tinha não tem mais. Tá andando, tá falando, mas tá morto. Só que tem uma coisa para alegrar seu coração. Porque quando a gente fala de morte, a gente pensa assim, né? Morte, acabou, né? Para nós. Só que para Deus, presbítero Paulo, para Deus, morte não significa aniquilação. Para Deus, morte significa separação. Eu sei que é forte, mas não é aniquilação. Você não pegou?
Senão você tinha dado um glória a Deus aí. Mas eu vou dizer. Deus não quer aniquilar você. Morte para Deus, na Bíblia, não é aniquilação. É separação. Quando Adão peca, ele morreu? Morreu. O que é morte? Separação de Deus. Só que tem uma coisa. No jardim do Éden, eu não falei que tinha uma mesa? Que Deus entrava em comunhão? Que o homem rejeitou a mesa? E quando ele rejeita a mesa, ele rejeita o ambiente. 2000 anos depois se passaram. Deus desce na terra. Faz uma nova mesa. Glória. Que a gente dá o nome de ceia do Senhor. E como eu disse no começo, mesa é lugar de aproximação. Se coloca de pé. Olhe para cá. Diga comigo, mesa é lugar de comunhão. Escute. Aonde que Adão se escondeu? Atrás do quê? De uma árvore. A cruz foi feita do quê? E madeira vem de onde? De uma árvore. O que eu quero dizer com isso? O objeto, eita Deus, que foi usado para se esconder, a matéria-prima que foi usada para se esconder de Deus, 2000 anos depois, Deus usou a mesma matéria-prima para aproximar Deus, o homem dele de novo. Meu Deus. E hoje, Deus vai muito mais, Herbert, muito mais profundo. Hoje, Deus só não está apenas perguntando onde você está. Deus está dizendo, se aproxima mais de mim. Feche os seus olhos. Hoje a gente vai participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Da mesma forma que Deus procurou Adão, Deus está procurando você aqui nessa noite. Deus não quer saber o que você fez. Ele está dizendo, filha, eu quero saber, fala para mim, seja sincera, seja verdadeira, fala para mim onde você está. Onde você está, filho? Filho, eu quero saber onde é que você está. Filho, eu quero saber onde você está, porque eu quero ir até onde você está. Não importa o lugar que você está, se você permitir, eu quero ir aí.